Amém. Glória a Deus. Lucas, no capítulo 19, versículo 41. Acharam aí, gente? Esperar todos se assentarem e a gente vai fazer leitura da palavra. Antes disso, Lucas tem como grande tema, irmão, o Jesus divino e salvador. É importante você fazer uma leitura compreendendo o que o texto quer transmitir, amém? Isso vai dar clareza pra gente. Não sei quem que tá no som, quem que é? É João? Pode só abaixar um pouquinho, João, tá dando aqui no retorno, tá? Só um pouquinho só do agudo. Não o volume, é só o agudo um pouquinho. Então ele traz esse Salvador divino. É muito importante a gente estar atento a isso. Ele demonstra esse Jesus que não é só um libertador político, como eles estavam querendo traduzir ali, mas ele é um libertador e um salvador universal para todas as pessoas, para todas as idades. Aqui nesse caso ele começa falando para os judeus, para os samaritanos, para os pagãos, para os publicanos, para os pecadores e desprezíveis, também para as pessoas respeitáveis, para os pobres, para os ricos. Mas ao mesmo tempo, isso é muito importante para a palavra de hoje, irmão, para você ter a consciência do que realmente essa palavra, poucos versículos, 4 versículos vão trazer para mim e para você. Ao mesmo tempo que ele é esse Salvador, ao mesmo tempo que ele não veio agora, naquele tempo ali, para condenação, mas ele veio para salvar, ele não veio para destruir. Ele vai falar também sobre a consequência da rejeição da porta de graça que ele abriu, da porta da salvação que ele abriu. Ele fala para esse povo também sobre o futuro e o que é nós colhermos opções como fecharmos os nossos ouvidos para as palavras ao qual ele tem falado a respeito dele mesmo, porque ele tem revelado sobre ele para a vida desse povo aqui e continua sendo para a minha e para a sua vida nos dias de hoje. Isso é muito importante que nós saibamos. O título dessa mensagem é Jesus chorou. Eu não sei se você sabe, mas Jesus chorou, irmão. Em algumas ocasiões, se você pegar Hebreus capítulo 5, versículo 7, tem algumas partes falando sobre Jesus estar chorando. Aqui, antes da crucificação, tem João no capítulo 11, no capítulo 32, se eu não me engano, dali a 36. O que foi, Lucas? 35? João 11, 35, 36, 30, na verdade começa 32, vai até o 36, se eu não me engano. Tem lá falando sobre o funeral de Lázaro, por exemplo. E Jesus chega ali naquele funeral, Maria e os discípulos estão chorando, e ele vai falar com aqueles irmãos. Ele diz: mas Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, olha aí, Lázaro morreu, o seu amigo. E Jesus, mesmo sabendo, irmão, que iria ressuscitá-lo, mesmo sabendo do poder que ele pode operar, Jesus para e chora com eles. Pontos em que Jesus chorou, e esse aqui que nós vamos ler hoje é mais um ponto ao qual Jesus chorou. Eu preguei isso um tempo atrás aqui. Jesus continua sendo o mesmo, irmão. Nós aqui no momento do louvor tivemos aquele momento aqui. Eu creio nessa graça liberada aqui nessa noite. Jesus é o mesmo que, mesmo sabendo que o Lázaro vai sair dali, vai ser ressurreto, ele é o mesmo que continua chorando com aqueles que são deles. É o mesmo que para primeiro para chorar com
Ou seja, para compadecer-se. Compadecer é padecer com. Padecer com quem chora, com quem está angustiado. Tudo que nós precisamos. Aquela humilhação da passagem de 1 Pedro, humilhar e ir até Ele, e Ele estará conosco, o tempo certo Ele vai te exaltar, Ele continua a nos guardar, Ele continua a se compadecer. O Consolador é uma realidade na vida do cristão, mesmo que, por muitas vezes, nós cristãos nos esquecemos disso. Então, nesse momento aqui também, o que está acontecendo é que Jesus está naquela famosa passagem da entrada dele triunfal em Jerusalém. Vocês veem aí nos filmes, todo filme de Jesus tem essa passagem. Ele com o jumentinho entrando e os ramos, aquela entrada triunfal. É isso que está acontecendo. E nisso acontecendo, com isso acontecendo, no versículo 41, vai dizer assim: quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. Você pode curvar a sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te damos graça, nós te bendizemos por esse tempo ao qual o Senhor já tem derramado aqui da sua graça, Pai, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. E nós, Pai, estamos com o coração em gratidão a essa doce presença, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo ao qual o Senhor nos conduz até aqui. Obrigado pelo tempo em que o Senhor, Pai, ilumina a nossa mente para que nós tenhamos compreensão do alto, para entendermos, Pai, aquilo que vem do Senhor como porção espiritual para nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo aqui, Pai, toda ação maligna, satânica contra mentes e corações, Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. E o que nós pedimos é o que o Senhor nos dê, Pai, essa sabedoria do alto, para compreendermos a palavra e também para que termos um entendimento de que essa palavra possa sim gerar frutos poderosos, Pai, em nós. Frutos que são dignos de arrependimento, que vão mudar e transformar as nossas vidas. Para a tua honra e para a tua glória nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém. Eu quero ir versículo a versículo com você. Nós vamos ler só esses 4 versículos, mas primeiro diz que ele ia chegando, irmão, nesse lugar de festa, nesse lugar que ele está ali no jumentinho, Jerusalém, está em festa, reconhecendo ele, e ele vê isso e chora, e não é um choro de alegria, não é um choro emocionado, olha, eles sabem quem eu sou na vida deles, não, é um choro de tristeza. Jesus chora aqui um choro de tristeza, a lágrima que desce do rosto de Jesus, porque ele vê aquele povo dando as costas para ele. Pastor, como assim dando as costas? Todo mundo estava recebendo, os ramos estavam na mão. Eu quero te lembrar que Jesus é aquele que vê além dos nossos movimentos. Então essa lágrima que desce é de tristeza, vendo que essas pessoas estão dando as costas, que essas pessoas estão correndo para os seus próprios caminhos, ou seja, caminhos contrários do qual ele direcionou. É quando Jesus vê esse povo, me vê e te vê. Aos poucos, com as nossas atitudes, nós nos distanciando dele, tomando distância dele, tomando distância dos princípios dele, tomando distância da palavra de salvação dele, tomando distância dessa porta da graça aberta, tomando distância da presença dele. Jesus chora, está chorando. Não sei se vocês se lembram quando ele cita o que Isaías tinha falado lá em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, quando ele diz: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Seus sentimentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, eles vivem uma religiosidade, mas eles estão fora do meu propósito. Eles estão longe da minha presença, desalinhados do meu coração e da minha vontade para a vida deles. Agora,
Ao mesmo tempo que isso acontece com esse povo aqui, que isso continua acontecendo nos dias de hoje, tem uma palavra em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, que diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos, se nós deixarmos, Ele está dizendo, alcançarão a misericórdia que vem da minha parte. O que eu quero te animar nessa noite, irmão, é que ainda existe uma porta aberta. E por que Jesus chorou, pastor? Porque Jesus estava vendo já esse povo com a porta fechada. Jesus já via esse povo quando não tinha mais a possibilidade dessa vida com Ele. E por quê? Porque Ele veio em graça e amor. Lembra que eu falei aqui no início? Nada pode te separar do meu amor. Mas de uma vida de salvação, os nossos pecados vão fazer separação. Tem gente que toma a palavra de nada pode te separar do meu amor como eu estou sempre com Jesus. Não, irmão. O amor dele é uma porta aberta de salvação. Agora, nós é que vamos entrar ou não. E a porta é estreita, o caminho é estreito, mas ele disse, olha, essa destra que é poderosa, ela te sustenta nesse caminho, ela te convence desse caminho. Por que você veio aqui hoje? Você pode até pensar, eu vi que algumas pessoas estão visitando, que foi pelo convite dessa pessoa, mas eu quero afirmar o que a Bíblia afirma. Existe um convencimento do Espírito Santo de Deus para que você tivesse sentado aqui nessa noite. Mas foi a pessoa que me convidou, instrumento de Deus na sua vida. Deus é tão misericordioso que aqueceu no coração daquela pessoa o convite para você. Isso é amor. Isso é, nada pode te separar do meu amor, do meu desejo de que você esteja na minha presença. Amém? E ele está dando a mesma informação para esse povo, mas ele chora porque ele viu o final de todos que deram as costas para essa oportunidade. Nós começamos na oferta, irmão, falando de oportunidade. Tem uma palavra aqui, uma segunda palavra nessa noite, é oportunidade. Na minha e na sua vida. Então, ele vai entrando ali, e se você perceber bem, Jesus chora nessa ocasião, e é muito estranho ele chorar aqui nessa ocasião, porque, como diz o título do capítulo, a sua entrada é triunfante em Jerusalém. O dia ali era de festa. Imagina que Jesus está entrando, irmão, e o povo está falando assim, olha, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, viva o rei. Jesus está entrando nesse ambiente lotado, irmão, muita gente, muitas caravanas, tem uma festa acontecendo ali naquele momento. Eles se arranjaram ali com as tropas estrangeiras que naquele momento ocupavam Jerusalém. O comércio estava muito fortalecido e aquecido, as pessoas estavam vendendo, eles estavam felizes com isso, porque caravana de todo lado, então o templo está cheio, a cidade está cheia, está tudo dando certo, irmão. Mas Jesus chora pelo que ele vê além do véu que está na frente do sorriso. Jesus chora pelo que ele vê além da festa, além daquelas mãos levantadas, ainda que estejam dizendo, bendito é o rei que vem. Jesus chora porque ele vê além do templo cheio com as caravanas, porque ele vê além do entusiasmo da multidão.
Esse é o motivo que ele está chorando, porque ele está vendo muita coisa acontecendo e funcionando. Mas olha aqui para mim, irmão, eu escutei uma palavra mais ou menos 10 anos atrás de um pregador, qual eu guardei para minha vida e fez muita diferença naquilo que eu vejo, como Jesus está vendo assim em Jerusalém, em festa, a religião ali para cima, ele parecendo ser adorado. Mas tem uma palavra que eu guardei de um pregador que ele diz: olha, nem tudo que está funcionando está sendo aprovado por Deus. Eu não sei se você lembra da passagem de Moisés, que ele fere a rocha e a água sai. Ou seja, a sede do povo está sendo... Eles estão matando a sede do povo. Deu certo ou não deu? Deu. Porém foi reprovado pelo Senhor. E com um peso, irmão, de reprovação, ao qual pouco se vê ali no Antigo Testamento, principalmente sobre a vida de Moisés. Então ele traz esse discernimento: olha, nem tudo aquilo que está funcionando, ainda que seja dentro da igreja, irmão, ainda que seja com o povo de Deus, em Jerusalém, nem tudo que parece estar funcionando está sendo aprovado pelo Senhor. Nem toda adoração e braço para o alto é aprovada pelo Senhor. É isso que traz para mim um conflito. Para você, eu tenho certeza que também. Ele sabe que o reconhecimento de Hosana, ele sabe que o reconhecimento dos vivas ao rei, daquele momento ali, ele se transformaria em braços levantados e apontados, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, ele é culpado. Ele sabia que as mesmas mãos estariam trocando ele por um ladrão chamado Barrabás. Agora, você acha que Jesus chora porque pela condenação dele? Jesus veio ao mundo para isso, irmão. Ele não chora porque, poxa, vocês me condenaram. Não, a misericórdia do Senhor vai muito além, irmão. Ele chora porque ele sabe que era melhor para eles ter uma vida de fidelidade com ele. Ele chora não é por ele chora por eles, de ter rejeitado a única oportunidade que bateu a porta. Esse é o motivo desse choro. Ele vê Jerusalém, irmão, que no grego, em algumas traduções, você vai ver que significa alicerce de paz. A cidade, Jerusalém, alicerce de paz. E ele chora porque ele não vê paz ali. Ou melhor, aliás, ou pior, ele chora porque ele vê aonde está condicionada a paz daquele povo. Ele vê que aquela paz daquele povo ali, ela está condicionada na imposição da espada romana que compra o comércio judaico, e naquela política corrupta, imunda ali, eles fazem comércio do templo do Senhor. A paz está daquele povo estabelecida nessas políticas, nesses negócios, uma paz entre aspas religiosa. E para eles e para aquele povo está todo mundo comendo, bebendo, vendendo, comprando. Então nós estamos sendo abençoados. Amém ou não amém? Então está tudo dando certo. O que mais pode ser melhor? Mas é diante desse cenário que Jesus chora. Porque a gente tem uma facilidade, irmão, em confundir ser abençoado por Deus por ter facilidade financeira, ou porque estamos conquistando. A gente tem uma tendência muito fácil de confundir essas coisas. Deus pode nos abençoar, irmão, financeiramente. Eu creio nisso. Aliás, nós fizemos parte aqui de um momento agora ao qual a palavra, ela também nos garante isso, da nossa fidelidade ao dízimo, à oferta, e o quão isso agrada ao Senhor, não para ter de volta, mas essa fidelidade gera crédito em mim e em você, irmão. Palavras do próprio Paulo. Eu creio que no suor do nosso trabalho somos sim, e podemos sim alcançar a independência financeira. Não é
contra isso, mas esse povo estabeleceu a paz deles nisso. Jesus chora porque ele está vendo que mais do que não ter a paz que ele veio dar, esse povo condicionou a paz deles em tudo isso que é temporário, que é corrupto e que é mundano, em tudo isso que a traça e a ferrugem vai corroer. Jesus é aquele que continua esquadrinhando o nosso coração, continua sabendo quem eu e você nós somos por dentro. Ele não se deixa levar, irmão, por esses entusiastas aqui que querem fazer dele só um rei terreno. Ele não se deixa levar por esses, muito menos por aqueles que querem ser só os apaziguadores ali. Sabe, aqueles apaziguadores que falam assim: não mexe com a igreja não, mas a igreja também te dá um pouquinho daqui. Vamos fazer essas trocas políticas. Esses apaziguadores que querem esse tipo de paz. Jesus não se deixa levar por nenhum desses dois tipos aqui nesse momento. Só que esse povo, eles não sabiam o que realmente estava acontecendo. Imagina que você vê aqui alguém chorando num tempo de festa, você pode falar: olha, está feliz com o momento. Mal eles sabiam que na verdade ele estava profundamente entristecido com o momento. Em um momento em que ele estava sendo, de certa forma, aclamado por aquelas pessoas. Eles não tinham ideia do que viria pela frente. Você tem noção, irmão, que o próprio Deus encarnado, Jesus, deixou a sua glória no céu, se humilhou, tomou forma de homem e veio nessa terra e teve o tempo da sua visitação a esse povo. O próprio Deus encarnado teve tão pertinho deles, que eles poderiam tocar nesse Deus. O Deus que eles falavam tanto, que eles esperavam tanto, estava ali diante deles e eles não o perceberam. Eles podiam chegar perto, eles poderiam se aproximar, mas eles não perceberam o que tinha acontecido. Jesus, num olhar profético ali diante daqueles homens, ele vai falar sobre essa paz que realmente importa. Está lá em João no capítulo 14, vai um pouquinho para frente aí, João 14. No versículo 27, algumas folhinhas para frente, você vai ver. Diz assim, 26. Aqui é uma mensagem que eu falo sempre, quando Jesus promete o Consolador, o Espírito Santo. Senhor, como vamos ficar aqui sem a tua presença? Ele promete o Consolador. Ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vocês ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Primeiro ponto. Segundo, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Eu vou repetir. Jesus deixa uma paz para que o seu coração não se atemorize. O Espírito Santo Consolador habita em mim e você. E ele diz, 28, ouvistes que eu vos disse? Vos volto para junto de vós, se me amasseis, e vocês se alegrarão para que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. A partida de Jesus aqui, irmão, para o Pai, ela não marca uma derrota ao qual os homens estavam pensando nele como rei, como um governo terreno. Então se ele morre, nós não temos mais nada o que fazer. Por isso que discípulos pegaram o caminho de Jesus. Por isso que Pedro voltou para o mercado da pesca, porque esperava só no que era terreno. Mas o que ele está trazendo aqui é que essa partida para o Pai é o maior sinal da vitória de Cristo Jesus.
Porque ele não ficou naquele túmulo, naquele sepulcro, como todos os outros que disseram ser Deus, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Esse era o sinal dessa grande vitória. Ele está falando, olha, o Espírito Santo, um recado aqui para mim e para você, o Espírito Santo vai continuar comunicando paz, comunicando segurança, mesmo diante das aflições a qual Jesus falou, porque nós não vamos estar livres de perigo, mas ele continua assegurando, porque agora nós sabemos que esse Jesus, ele sim, era o Filho de Deus. Por que eu usei essa passagem aqui, irmão? Eu só usei essa passagem para você ter compreensão do que é a paz que Jesus dá. A paz que ele dá, ela não está assegurada no que aconteceu de bom hoje. É um estado de espírito seguro diante de qualquer situação da vida. Essa é a paz que ele falou que eu vos dou, e não ao que o mundo pode dar. Tem paz do mundo? Tem. Era essa que esse povo estava experimentando. Olha, está tudo equilibrado. Vocês, romanos, não mexem com a nossa religião não fala da política de vocês, e vamos na corrupção, e vamos aqui nessa tal paz aqui que nós estamos tentando estabelecer. Todo tipo de paz assim, irmão, que eu e você, muitas das vezes nós nos apoiamos, um dia ela vai cair, ela não vai ser sustentada. Quer uma confirmação? É por causa disso que Jesus chora, e não só chora, mas que ele fala como que ela vai cair para esse povo. Como que ela caiu para esse povo. Às vezes a gente sabe, irmão, de atitudes que nós tomamos, que lá na frente tem ruína diante dessas atitudes. E Jesus, na sua infinita misericórdia, ele vem e intervém, dizendo, ei, não vai por aí. Aí aqui tem um passo que vai definir a minha e a sua vida. Na sua misericórdia, quantas vezes nós escolhemos esses caminhos e ele mais uma vez nos abraçou, mas o que ele vai falar para esse povo é que vai chegar um tempo em que essa porta da misericórdia é fechada. Ele continua nesse olhar profético aqui, dizendo, vocês precisam da minha paz. É um povo que ali naquele caso que eles estão vendo, mas eles não enxergam, que eles escutam, mas eles não ouvem. Eu não sei se você já andou assim, irmão. Eu andei 9 anos da minha vida assim. Pessoas sendo usadas pelo Senhor para me mostrar um caminho, mas eu não estava vendo. Pessoas falando, mas eu não estava escutando. Parecia como esse povo aqui, que existiam tampões no ouvido, que existia algo que estava sobre os meus olhos e a gente não consegue mesmo ver, como esse povo não está vendo. Eles foram visitados por Deus e não conseguiram discernir o tempo da sua visitação. Aqueles que eles tanto aguardavam, irmão, estavam na frente deles e eles não o perceberam. A cidade não percebeu, a cidade que esconde a sua injustiça, a cidade que tentou esconder a sua miséria. E o pior, irmão, olha aqui para mim, o pior, eles tentaram esconder todas as injustiças, toda a miséria, dando glória a Deus, exaltando a Deus, no templo com as mãos levantadas. Porque quando nós estamos fora desse ambiente, é mais fácil a gente compreender, não existe discernimento ali, não existe uma palavra ali que pode levar a esse entendimento. Não, é um povo que está escondendo a sua miséria, que está escondendo ali os seus pecados dentro do templo, com as mãos levantadas, dando glória a Deus, gritando Hosana, Hosana, querendo apenas esse Jesus que vamos fazer dele um libertador político, apenas um rei terreno. Ou seja, não é a gente adorando verdadeiramente a ele, mas é a gente dando uma moral para ele, para que ele faça o que nós queremos que ele venha fazer. Essa era a atitude desses homens aqui.
Mais uma vez eu digo, eles não sabiam realmente o que estava acontecendo. O próprio Deus encarnado ali perto deles. Eles poderiam ter feito como aquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo, irmão. Ter tocado sabendo quem ele é. E a Bíblia diz que essa mulher que chegou assim diante dele, virtude saiu do Senhor. Poder saiu do Senhor. Qual poder? O poder que a curou do fluxo de sangue. Algo que ninguém conseguiu. Algo que ninguém poderia fazer. Olha aqui para mim, irmão. Algo que ninguém consegue. Algo que ninguém pode fazer. Jesus está aqui hoje, nessa noite. E você já entendeu. Você já entendeu. As oportunidades que passam pela minha e pela sua vida. Por que eles não compreenderam, pastor? Porque para isso, e essa é a parte mais importante. Por que eles não compreenderam, pastor? Porque eles não só escondiam, irmão, mas eles não fizeram como Nínive. Eles não confessaram os seus pecados. Isso é chegar diante dele reconhecendo quem ele é, ou seja, reconhecendo também quem nós somos, reconhecendo também as nossas misérias, reconhecer ele como não o rei político, não, ele como o rei dos reis, aceitar o evangelho na forma que ele é, aquele que veio, que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que deixou um caminho pavimentado, que se nós entrássemos nesse caminho, o único caminho que leva até o Pai, teremos salvação. Compartilharemos da paz que excede o entendimento, que não está pautada naquilo que dá certo hoje e dá errado amanhã. Não. Essa que é esse estado de espírito. E Jesus, vendo essa atitude e o coração dele, Jesus chorou. Entristecido, Jesus chorou. Ele vê toda a injustiça oculta daquele povo, toda a miséria escondida daquele povo. E irmão, com isso, ele chora porque ele vê o futuro agora, com essa porta da misericórdia fechada a todos aqueles que rejeitaram a sua palavra, que rejeitaram essas portas abertas. E o que ele vai ver lá na frente é o estado de ruína daquela cidade por não ter construído a sua vida, aquela cidade, ou a sua fé sobre essa rocha firme, Cristo Jesus. E ele começa a chorar, porque ele olha, ele diz: vocês não sabem a ruína que vocês vão estar amanhã. Vocês não sabem a destruição que essa atitude vai causar na vida de vocês. Eu queria tanto que vocês me reconhecessem como eu sou. Eu queria tanto que vocês se relacionassem como eu desejo me relacionar com vocês. Eu queria tanto que vocês não vivessem essa ruína. E é por isso que ele chorou. Porque o amor dele, o amor grandioso dele, vai além até mesmo da nossa rejeição por ele. Talvez eu e você, irmão, se alguém nos rejeitar, se alguém falar que eu não presto, se alguém falar que não quer estar perto de mim ou que não gosta de mim, eu vou falar: então que fique longe mesmo. Mas ele não. Ele chora porque ele sabe o que é para mim e para você estar longe dele amanhã. Ele chora porque ele sabe o nosso final sem ele. Ele chora porque ele não quer que nós estejamos juntos nessa destruição. Se você voltar comigo aí 2 folhinhas no capítulo 18, no versículo 31 ao 34, volta comigo aí, capítulo 18, versículo 31 a 34.
Jesus aqui, ele prediz o evangelho, a sua morte e a sua ressurreição. E olha aqui, irmão, para mim, ele está predizendo o que é mais importante para toda a humanidade. E aqui ele está falando para os discípulos. Não é lá no meio daquela multidão, irmão. É para aqueles que estavam ali compartilhando das parábolas dele, dos milagres dele, os que estavam andando do lado. É por isso que eu trago essa mensagem nessa noite, porque às vezes a gente fala só para aqueles que estão em festa ou que vivem uma religiosidade superficial, que estão lá com os ramos na mão gritando Hosana, Hosana. Não, agora eu quero trazer algo que confrontou o meu coração e que me trouxe luz a partir do momento que ele fala assim: tomando consigo os 12, olha, os discípulos mais íntimos. Tem discípulo íntimo aí? Hã? Tomando consigo os 12, Jesus disse: eis que subimos para Jerusalém. Isso aí antes, tá? Daquela passagem que a gente leu. Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. 32. Pois será ele entregue aos gentios. Olha isso, irmão. Tudo que aconteceu com Jesus, ele está dizendo antes. Será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de açoitarem e tirar a sua vida, e vão tirar a sua vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, os discípulos, os íntimos, a igreja, eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia, ou o que ele estava dizendo em algumas traduções. Eu quero trazer um alerta para você. Essa daqui não foi a primeira vez que Jesus falou sobre isso. Essa daqui, sobre isso que eu digo, é a predição da sua morte e ressurreição. Essa daqui é a 7ª vez que Jesus estava falando com esses homens. Talvez isso signifique alguma coisa para alguns aqui. Essa era a 7ª vez que Jesus falava sobre um reino eterno. Tá todo mundo dormindo, irmão. Tá todo mundo pensando que ele é um rei terreno. Pela 7ª vez ele está falando: olha, eu vou ser humilhado, esses homens vão me pegar, o meu governo não é dessa terra, ei, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E a Bíblia vai falar que esses homens não compreendiam. Os discípulos não conseguiam escapar, irmão, dessa visão, desse Messias terreno. Se o Espírito Santo não revelasse para eles o plano da redenção, até hoje estariam lá sem perceber. Como muitos de nós, até hoje, estamos na profundidade do que Jesus falou, sem percebermos quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele tem para mim e para a sua vida. Talvez na noite de hoje seja a 7ª vez que Ele está falando, usando aqui um simples instrumento para falar para você. Talvez seja a 10ª vez. Ele está mais uma vez abrindo a boca de alguém para falar para você: perceba, meu filho, perceba, minha filha, a vida que eu quero com você. Pela 7ª vez, aqueles que estavam andando, estavam dentro da igreja, compartilhando milagres, eles não conseguiam compreender, ainda não estavam entendendo o que ele estava falando. Eu disse aqui uma vez já, com esses mesmos discípulos, Jesus, ele sobe a um monte e estava bem perto da sua crucificação. E quando ele vai subir um monte, ele não sobe sozinho. Presta atenção nisso aqui, irmão. Ele chama 3 discípulos para ir junto. Tem um princípio nisso aqui. Ali vai dizer que Jesus chorou de forma angustiada. Era profunda, diz assim a palavra. Era profunda a angústia da sua alma. É aquela passagem que alguns pegam de que até o suor de sangue, não tem? É isso, ele estava ali, angustiado, irmão.
E quando ele vai subir o monte da angústia, nem Jesus subiu sozinho. Por que você está querendo andar sozinho na sua angústia? Por que você quer se isolar na sua angústia? Por que você quer isolar na sua dor? Jesus chamou 3, irmão. Jesus. E eles sobem, cumprindo essa palavra que eu estou falando da atenção e da oportunidade. Quando ele está lá, ele fala assim: vocês precisam estar atentos ao que vai acontecer. Olha, irmão, ele já vinha falando há tempos, e eles não estavam ligados. O Filho do Homem está prestes a ser entregue. Vigiem, orem comigo. Aí Jesus sai e volta, eles estão dormindo. Jesus dá uma bronca, irmão. Pensa uma bronca de Jesus. Aí Jesus sai de novo e volta. Aí ele chega lá, os discípulos estão dormindo de novo. Jesus sai a 3ª vez para orar, ele dá aquela bronca: vocês não puderam vigiar 1 hora comigo? Vocês não estão ligados no que vai acontecer? E não estavam mesmo. Aí Jesus sai a 3ª vez e volta, irmão. E chega lá de novo, eles estão dormindo. Deus apresentou uma palavra para você na noite de hoje, para te tirar desse sono espiritual. Deus está liberando uma palavra aqui na noite de hoje para você entender o porvir, o que está para acontecer. Deus está liberando uma palavra para você, para que você não faça parte dessas ruínas ao qual esse povo experimentou. A ruína no nosso casamento, a ruína na nossa vida financeira, a ruína na nossa vida espiritual, a ruína no nosso relacionamento com Ele. Sabe, irmão, olha aqui, Ele é o Criador, Ele é a fonte da vida. Tudo que está desligado dessa fonte, a bateria 1 hora acaba, irmão. 1 hora acaba. 1 hora o vazio cresce aqui dentro da gente. 1 hora a gente não consegue mais dormir. 1 hora a gente olha pra gente mesmo e a gente fala assim: o que eu estou fazendo aqui nessa terra? 1 hora, isso é tão forte dentro da gente que a vida perdeu o colorido, irmão. E a gente fala: pra que eu vou continuar vivendo? Simplesmente porque nós nos desconectamos da fonte da vida, Cristo Jesus. Toda palavra que Ele libera de revelação de quem Ele é para que você seja conectado ou reconectado com essa fonte. A sua vida seja conectada com essa fonte. Quem está comigo aí, diga amém. Jesus continua então dizendo, eu li só o primeiro versículo, né, irmão? E eles já subiram, então não vai dar tempo final. Vai sim. Ele continua dizendo o que estava oculto aos olhos desses homens. Versículos aí 42, leia comigo. Ele dizia assim: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Olha, enquanto eu estou falando palavras aqui, Jesus esquadrinha corações e Ele está falando assim: se você conhecesse a paz que eu tenho para habitar dentro de você. Se você conhecesse, mas parece que na dureza do seu coração isso está oculto aos seus olhos, oculto ao seu entendimento. Mas eu declaro em nome de Jesus, tipos de orgulho, tipos desse entendimento endurecido sendo quebrado aqui na noite de hoje, no poder e no nome de Jesus. No nome de Jesus. E ele continua, versículo 43: pois sobre ti, agora ele está falando o que vai acontecer com essa cidade. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão os teus filhos dentro de ti, ou seja, as mulheres grávidas. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Por não reconhecer a oportunidade ao qual Jesus está nos dando, nós vivemos tempo de destruição na minha e na sua vida. Ele está trazendo com clareza no verso 43, falando desses romanos. Aqui, irmão, esses dias que ele está falando aqui, isso não vai acontecer.
Isso já aconteceu. É o ano 70 depois de Cristo, quando Tito, general Tito, invade e arrasa essa cidade. Ele invade ali com uma 10ª parte da legião e reduziu, irmão, a cidade a nada. Eles colocaram muralhas em volta, como muralhas em volta de Jerusalém, que olha aqui, não deu para ninguém escapar, irmão. Às vezes, as nossas escolhas nos colocam em lugares que quando a gente vai perceber, meu irmão, não dá mais pra gente sair daqui, não dá mais pra gente fugir. Eu me coloquei nesse buraco, eu me coloquei aqui nesse lugar. E o que você precisa nesse momento? Você precisa, irmão, olhar para o alto e reconhecer diante dele o que você fez para estar ali. Quando você reconhecer isso, quando você confessar isso a ele ou àquela pessoa que você feriu, começa o seu início de sair desse lugar, porque ele também é poderoso para quebrar essas muralhas e te dar livramento pela mão dele, que é poderosa, que continua a nos livrar. Mas esse povo aqui, ele chorava porque ele já viu esse tempo e avisou para eles desse tempo. Olha, eles vão te cercar, os inimigos vão te cercar, nem as grávidas vão escapar. Eles mataram, irmão, olha aqui para mim, eles mataram mais de 1 milhão de pessoas. Milhares e milhares de pessoas que não morreram foram levadas como escravas para servirem eles. O templo ali, que naquele dia nós estávamos falando ali de festa, de exaltação, o templo foi totalmente destruído, cumprindo a palavra lá de Miqueias capítulo 3, se não me engano, versículo 12. Foi totalmente destruído também o templo. E por último ele fala sobre essa visitação. A visitação é a vida e o ministério de Jesus. A maior visitação que aquele povo já experimentou. O próprio Deus encarnado ali. Porém, olha aqui para mim. Uma coisa é nós vivermos a oportunidade da visitação, da presença do Senhor. Porém, esses homens, eles rejeitaram essa presença. Eles rejeitaram esse caminho de salvação. Eles ignoraram a possibilidade da vida ao qual Jesus veio apresentar a eles. Eles deram as costas para o único lugar onde eles teriam vida, e vida abundante. Eu queria que você, sem conversar com ninguém, sem sair do seu lugar, você se colocasse de pé. Eu quero finalizar esse tempo contigo. Eu vou refazer aqui a minha frase. Eu quero finalizar esse tempo de oportunidade com você. Para esse povo aqui, a história já aconteceu. E infelizmente aconteceu para eles exatamente do jeito que Jesus falou. Esse dia chegou na vida deles. Chegou o dia que a porta da misericórdia foi fechada. E eu e você ainda estamos vivendo a nossa história. E é por isso que ainda existem possibilidades na minha e na sua vida. É por isso que diante de Jesus aqui nessa noite ainda existe uma oportunidade na minha e na sua vida. Jesus sai dali, irmão, e ele vai para o templo e ele tira todos aqueles homens que estavam fazendo o comércio do templo. Ele vai dizer ali com toda a autoridade, ele vai dizer: olha, a minha casa é casa de oração, mas vós transformastes aqui em covil de salteadores, de ladrões, pessoas que estavam fazendo comércio com o nome do Senhor. Isso enfureceu Jesus e ele passou a ensinar ali no templo. Preste atenção nisso, irmão. Jesus passa a ensinar, e um dia que ele está ali ensinando, na hora que ele está ensinando ali no templo, alguns sacerdotes, escribas, anciãos, os mestres da lei, que estavam ali próximo, ali, ouvindo aqueles ensinamentos dele. Baixa só um pouquinho. Estavam ouvindo ali aqueles ensinamentos dele. Eles
chegam até Jesus e ele fala assim: com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você diz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Veja bem, irmão, pessoas que não reconheciam ele como filho de Deus. Quem te deu essa autoridade? O que você está falando aí, meu irmão? E Jesus responde assim: também eu vos farei uma pergunta, como um bom judeu. Se você não sabe, como um bom judeu, o judeu responde em momentos assim. Ele sempre responde a pergunta com uma pergunta. Ele sempre manda de volta para a pessoa a batata quente que a pessoa mandou para ele. Então Jesus, como um bom judeu, ele responde assim: também eu vos farei uma pergunta. Dizei, o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Lembra do batismo de João? A pomba corpórea que vem: esse é o filho amado em quem eu me alegro. Lembra desse batismo? Era dos céus ou era dos homens? Ele devolve para eles. Então eles começam a conversar entre eles ali, e ele fala assim: olha, se a gente disser que é do céu, ele vai dizer: por que não acreditais? Por que não acreditaste nele então? Mas se nós dissermos que é dos homens, o povo vai nos apedrejar, porque eles estão convictos que João Batista é um profeta. E Jesus botou a gente agora numa sinuca de bico. O que a gente vai dizer? E por fim, eles responderam que não sabiam. Então eu não sei. Aí Jesus vai falar assim para ele: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Porque, irmão, eles queriam a todo tempo pegar Jesus. Se Jesus falasse num certo momento: eu sou o filho de Deus, ali, agora sim ele falou, podemos matá-lo. Mas ainda existia algo, ainda existia um tempo para Jesus falar e revelar a respeito dele mesmo. Então ele ou falava por parábolas ou usava dessas armas aqui. Então, o maior ensinamento que eu quero fechar aqui com você é que, primeiro, ele passa por esse templo da purificação. Segundo, tem esse tempo de ensino. E terceiro, no capítulo 20, eu não sei se você percebeu, irmão, a respeito desses homens aqui, de quando eles estão falando com Jesus, mas eu quero trazer isso ao seu coração. É impossível você reconhecer uma autoridade divina ou a autoridade divina se você não tiver disposto a se submeter a ela. Eu vou repetir: é impossível nós reconhecermos uma autoridade divina se nós não estivermos dispostos a nos submetermos a ela. Como assim, pastor? Porque aqueles que reconhecem, eles não vão desejar uma vida diferente do qual Jesus desejou para ele. Nós podemos fugir de nós mesmos, fugir das tentações, tudo isso com uma base reconhecendo aquele que é a autoridade divina na nossa vida. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: portanto, submeter-se a Deus, resistirem ao diabo e ele fugirá de vocês. A única maneira, irmão, que eu tenho, que você tem de resistir ao diabo é se submeter a Deus. A única maneira que nós temos de lutar contra a nossa carne é nos submetermos a Deus. Fora disso, olha aqui para mim, não vamos conseguir. Você pode conseguir por um tempo, porque você vê pessoas que conseguem por um tempo e cai de novo. Consegue por um tempo na mesma coisa, cai de novo. Consegue por um tempo, cai de novo. Porque ela está tentando lutar com as forças dela. Ela precisa se submeter à força do Senhor, irmão. E é esse o ponto em que muitos param. Olha, eu sei que Jesus é um cara legal. Eu sei que eu me sinto bem na visitação dele. Mas se submeter a ele, pastor, é muito difícil. Dependendo do seu ponto de vista, pode ser. Porém, no que ele deixou de palavra para mim, ele diz que nele eu encontro total condições para que essa seja a verdade da minha vida. E outra, como que, tirando o espiritual, como que é inteligente, irmão? Só inteligente nós trilharmos o caminho ao qual não leva a uma destruição.
Quantas vezes eu e você, irmão, nós tentamos aqui na força do braço, estamos lá, olha, eu vou renunciar a isso, eu vou renunciar aquilo, e um pouquinho na frente, a gente já se vê cabisbaixo. Por quê? Porque a gente cedeu. Eu não estou dizendo que na atitude de submissão a esse Deus nós vamos ser perfeitos, não, mas você vai estar fortalecido para não estar diante das mesmas quedas que te aprisionam por anos e anos e anos e anos, e você vê, e anos já se passaram, e eu estou aqui rodando no mesmo lugar, eu não consegui progredir. Ei, tem uma oportunidade de progressão para a sua vida espiritual nessa noite. Tem uma oportunidade de progressão, irmão, em nome de Jesus, para a sua família nessa noite. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firme e não deixe submeter novamente ao jugo da escravidão. Ei, quando nós não submetemos a Deus, aos princípios, os valores e a vontade de Deus, nós estamos nos submetendo com certeza, irmão, a outras coisas, ou a outros deuses, ou a outro jugo de escravidão. Deus tem uma palavra, irmão, para te tirar de um jugo de escravidão nessa noite. Deus chora quando vê o futuro daqueles que o rejeitaram. Engraçado, né? Talvez eu choro aqui quando eu vejo a irmã Alba partindo, mas também choro de felicidade aqui porque tem irmãs e tem laços que foram construídos nessa noite. Então nós nos alegramos porque tem laços aqui. Nós geralmente choramos por isso, mas é difícil, irmão, chorarmos por uma condição de Jesus. Pô, eu estou chorando porque aquele que me fez mal, ele vai se dar mal. Poxa, eu estou chorando por ele. Aquele que falou contra mim, ele vai colher destruição. É por ele que a minha alma agora aqui está chorando, porque eu sei, eu tenho a convicção, como que seria bom se ele estivesse na direção que eu dei. Eu quero convidar você a cantar essa canção de todo o seu coração. Eu quero convidar você, como nós falamos aqui, logo no primeiro versículo, a lançar sobre ele o que está no seu coração. A ansiedade que está no seu coração, as dúvidas que estão no seu coração, a inquietude que há no seu coração. Aproveite essa canção, lance agora diante daquele que pode. Sim. Aquele que você pode confiar. Sim, Deus. Sim. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sempre estarei. Sim. Aleluia. Sim, Senhor. Sim. Irmão, hoje eu não vou ficar aqui até o final, porque eu acho que a palavra foi bem clara. Se hoje é a noite de você aproveitar a sua oportunidade com o Senhor, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar com você. A porta dessa oportunidade ainda está aberta. O que eu peço é que eu não seja o motivo desse tipo de choro para o meu Jesus. Tem um relacionamento profundo que Ele deseja com você. Ei, tem palavras que são confirmadas aqui nessa noite no seu coração. E o que Jesus está dizendo é: não despreze a palavra ao
qual eu confirmo nessa noite, na oportunidade que eu trago até você. Não despreze. Irmão, sai do seu lugar em nome de Jesus. Agarre a oportunidade que está diante de você nessa noite. Não espere quem está do seu lado. Não espere uma outra palavra. A palavra, ela já foi finalizada naquilo que você precisava. Sai do seu lugar em nome de Jesus. A oportunidade está aberta. Ele está mais uma vez falando. Ei, talvez seja como para os discípulos a 7ª vez. Talvez seja a 10ª vez. Até quando? Até quando ele vai continuar falando e você não vai reagir a isso? A noite de hoje é a noite de uma reação naquilo ao qual ele está possibilitando a você. Sai do seu lugar e vem aqui. Eles vieram. Quem são os próximos? Quem é você? Sai agora do seu lugar. Confie nele. Dê um passo de fé ao qual ele pode fazer, ao qual ele é justo e fiel. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Vem aqui. Declare: confiamos em ti. Confiamos em ti. Sim, 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 Deus. Oh! Sim, sim, sim. Aleluia. Olha, eu não vou falar uma pessoa, eu vou falar algumas pessoas. Algumas pessoas não saíram daí porque ainda não confiam o suficiente, porque olham para si e falam: eu não posso dar esse passo de fé, eu não posso agarrar essa oportunidade. Irmão, irmã, oportunidades, já dizia a minha mãe, passam. Não, mas amanhã eu tenho uma outra. Quem pode me garantir? Eu quero mais do que uma oportunidade. Preste atenção nisso. Mais do que uma oportunidade. Essa oportunidade não é de você estar na igreja, irmão. Essa oportunidade é de transformação de mente e coração. Essa oportunidade é transformação de vida. Essa oportunidade é uma oportunidade desse vazio no seu coração ser preenchido. Essa é a oportunidade dessa angústia não te sucumbir nunca mais. Sai do seu lugar em nome de Jesus, irmão. Ei, olha aqui, dê um passo de fé nessa noite. Quem está trazendo essa palavra não é o pastor aqui desse dia, ou o preletor desse dia. O Senhor preparou a palavra de transformação da sua vida para a noite de hoje. A oportunidade é agora, a oportunidade é nesse momento. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Ei, eu declaro aqui toda a corrente de aprisionamento quebrada. Eu declaro pés destravados para um correr em direção à vontade do Pai, para um correr em direção à vontade do Senhor. Os seus pés estão livres para viver esse momento, um momento que parece impossível, um momento que parece em que nunca vai chegar, mas na noite de hoje chegou na sua vida, chegou na sua casa, chegou na sua família. Agora é com você. Sai daí, irmão, em nome de Jesus. Confie nele, confie nele. Sai do seu lugar, confie nele. Oh, aleluia! Sim!